Olá, baseado em Malaquias 2, do 10 ao 12, nós falaremos hoje sobre jugo desigual. Alianças que estão ligadas à deslealdade para com o Senhor. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que agimos aleivosamente cada um contra seu irmão, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de seu estranho. O Senhor destruirá das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o que vela e o que responde, e o que apresenta uma oferta ao Senhor dos exércitos. Naturalmente, o jugo desigual, ele é uma escolha que define um caminho. E a primeira estrutura é o chamado à santidade nas nossas relações. O profeta Malaquias denuncia a infidelidade de Judá, principalmente na questão das alianças com povos estrangeiros que adoravam outros deuses. Então, esse é um exemplo clássico daquilo que nós chamamos de jugo desigual. A frase-chave é que relações espiritualmente desalinhadas geram destruição espiritual e afastamento de Deus. O conceito de jugo desigual é a associação íntima entre pessoas que têm propósitos espirituais, crenças e valores opostos. Eu vou repetir. O conceito de jugo desigual é a associação íntima de pessoas que têm propósitos espirituais, crenças e valores opostos. 2 Coríntios 6,14 diz: não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. Antigamente, no campo, dois bois diferentes em força e tamanho não conseguiam arar juntos. O trabalho era desigual e ineficaz. Quando alguém se une intimamente, amizade, namoro, casamento, sociedade, ministério, com quem tem outro espírito, haverá atrito, atraso, desvios do propósito de Deus e a prosperidade nunca vai chegar nesse lugar. Então nós precisamos entender isso, o bem e o mal de viver nessa condição. O mal de viver no jugo desigual, como diz ali no verso 10 de Malaquias 2, é que quebra a aliança com Deus. Segundo, no verso 11, fala da contaminação espiritual e traz consequências graves no versículo 12, que é o afastamento da bênção, a rejeição da parte de Deus das ofertas e orações e a perda de identidade e de propósito espiritual. Salomão, ali em 1 Reis 11, ele se casou com mulheres estrangeiras que acabaram desviando o seu coração do Senhor. Em Juízes 16, a união de Sansão com Dalila levou à sua queda. Então, quando nós evitamos o jugo desigual, nós temos da parte de Deus uma bênção que é estabelecida sobre nós. Como diz Judas, capítulo 1, versículo 3, há aquilo que nós chamamos de preservação da fé. Amós 3,3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então, quando você tem o jugo igual, quando você vive o mesmo jugo e não desigual, você alinha com a outra pessoa no propósito do céu, no propósito de Deus. Há uma proteção espiritual e emocional e o crescimento no caminho da santidade, como diz Hebreus 12, no versículo 14. São informações importantes. O primeiro pilar, que é fundamental na questão relativa ao jugo desigual, é que há santidade no relacionamento. Como diz 1 Pedro 1,15 e 16, sede santos em todo o vosso procedimento.
Nossas relações precisam efetivamente refletir a santidade que professamos. Os relacionamentos têm que refletir a santidade que professamos. E não há santidade em um relacionamento quando o propósito é diferenciado, é o oposto. Existe também um pilar que é chamado propósito da unidade, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, Efésios 4:3. Então, esse pilar, que é o propósito da unidade, ele é uma bênção quando nós não temos jugo desigual. Só há unidade verdadeira quando há o mesmo Espírito entre ambos. Além disso, nós temos o pilar do discernimento espiritual. 1 Coríntios 2,14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque as coisas de Deus somente se discernem espiritualmente. Alianças profundas exigem discernimento para enxergar além da aparência. O discernimento é justamente um dom que você tem de enxergar além daquilo que você está vendo. Então, naturalmente que o discernimento espiritual é um pilar importante que nos motiva a não andarmos no jugo desigual. O quarto pilar é a obediência à palavra. 2 Coríntios 6, versículo 17, diz ali: sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. A obediência protege o coração e honra a Deus. Então, uma das estruturas que nos faz não andarmos no jugo desigual é, de fato, a obediência à sua palavra. Nós precisamos, como pessoas que conhecem a palavra de Deus, escolher alianças que glorificam a Deus, porque Deus ama a unidade e abençoa alianças que refletem a sua glória. O jugo desigual traz feridas, mas a escolha da santidade traz frutos eternos. Marcos 8,34 diz: se alguém quiser vir após mim, é o próprio Cristo falando, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A pergunta para nós compreendermos essa estrutura do jugo desigual é: com quem hoje eu estou caminhando? Minhas alianças mais próximas, elas têm fortalecido ou enfraquecido a minha fé? Eu estou disposto a obedecer a Deus, mesmo que isso custe os meus relacionamentos? Então, nós precisamos entender que o que nos dá consciência, nos concede consciência se nós estamos ou não no caminho do Senhor em relação ao jugo desigual, são perguntas como estas. Então, se alguém com quem eu caminhe tem me desviado de Deus ou tem enfraquecido a minha fé, naturalmente é um jugo desigual. Nós precisamos fazer essa pergunta e precisamos estabelecê-la como um conceito permanente para nunca pisarmos nessa estrutura chamada jugo desigual, porque as escolhas são definidoras dos nossos caminhos. Então, que nós procuremos andar segundo os critérios das Escrituras. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Nós declaramos, em nome de Jesus, que o dia de hoje é um dia que nós pedimos ao Senhor que nos ajude a andarmos com jugo igual, a sairmos de todo e qualquer jugo desigual. Pessoas que não têm o coração alinhado com Deus, com a palavra, com o Espírito Santo, com o senhorio de Jesus, tire do nosso caminho, do nosso meio, da nossa vida, para que possamos em tudo te glorificar. Que nossos filhos, da mesma maneira, nunca andem no jugo desigual. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Clamo ao Senhor que o pão nosso de cada dia nos dê hoje, para que nós possamos de novo, Deus, glorificar o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. Nós abençoamos as nossas finanças e declaramos que nós somos despenseiros do Senhor. Obrigado, Deus. Nós declaramos também a paz sobre Jerusalém e a paz sobre a cidade que nós vivemos, moramos,
Em nome de Jesus Cristo, a paz que vem do céu, a paz que vem do alto. Louvamos o teu nome e declaramos a tua bondade sobre nós nesse dia de hoje. Muito obrigado, Senhor, pelo dia chamado hoje. Nós te louvamos de novo e te agradecemos para todos sempre, em nome de Jesus. Amém? Um bom dia e que Deus nos abençoe nesse dia de hoje. Amém?